Olá, pessoal. Eu me chamo Daniela Mendonça, sou professora de Direito Processual Penal da Faculdade 8 de Julho e eu vim hoje falar um pouquinho com vocês sobre a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão de natureza cautelar decretada por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, sempre que estiver preenchidos os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Para o juiz decretar uma prisão preventiva, é necessário que tenha a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria. Mas apenas isso não é justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva. Mais do que isso, é necessário também que exista fatores de risco que justifiquem a decretação da medida. Ou seja, é necessário que existam fatores que representem um perigo da liberdade do réu para a nossa sociedade. Então, para o juiz decretar uma prisão preventiva, é necessário que exista a prova da materialidade, indícios da autoria e também fatores de risco que justifiquem a decretação da medida preventiva. E aí, pessoal, é justamente aqui que entram os requisitos da prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. E quais são os requisitos da prisão preventiva? Basicamente, são 5. Para o juiz decretar a prisão preventiva, tem que ser necessário ou para garantir a ordem pública, ou para garantir a ordem econômica, ou para garantir a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal ou em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão que tenham sido decretada pelo magistrado, mas descumprida autoriza a prisão preventiva. Então, só vamos passar rapidinho sobre essas hipóteses, esses requisitos, para vocês refrescarem um pouquinho a memória. O juiz pode decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ou seja, para evitar que o suposto ator do fato em liberdade continue transgredindo, continue cometendo, perpetrando novas infrações penais. Sempre que ele em liberdade colocar em risco a nossa ordem pública, ou seja, sempre que ele em liberdade colocar em risco a nossa paz social, o juiz pode decretar a prisão preventiva justamente com base nessa hipótese. É importante lembrar que a gravidade abstrata do delito e também a repercussão social, ou seja, o clamor público, não são justificativas idôneas para a decretação da prisão preventiva com base nessa hipótese. A segunda hipótese é para a garantia da ordem econômica. O juiz também pode decretar a prisão preventiva para evitar que o agente em liberdade continue perpetrando, praticando novos crimes contra a nossa ordem econômica. A terceira hipótese é para a garantia da aplicação da lei penal. O juiz decreta a prisão preventiva com base nessa hipótese, sempre que existir um risco do suposto autor do fato em liberdade fugir do distrito da culpa. Se existe risco dele fugir para evitar a aplicação da lei penal, o juiz pode decretar a prisão preventiva dele também com base nessa hipótese. E a outra hipótese que cabe à prisão preventiva é pela conveniência da instrução criminal. Se o suposto autor do fato em liberdade colocar em risco o sucesso de uma diligência, porque está ameaçando testemunhas, porque está destruindo provas durante a instrução processual, o juiz pode decretar a prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal. A última hipótese foi a hipótese que foi introduzida no nosso Código de Processo Penal pelo pacote anticrime. É possível também a prisão preventiva em caso de descumprimento de obrigações impostas por medida cautelar alternativa à prisão. Então, se o juiz decretou medida cautelar alternativa, ou seja, alguma medida cautelar que seja diferente de medida prisional, como a monitoração eletrônica, a proibição, por exemplo, de frequentar ou acessar determinados lugares, a obrigatoriedade de comparecimento periódico em juízo, são exemplos de medidas cautelares alternativas. Se o juiz decretou uma dessas medidas e essas medidas foram descumpridas, há justificativa também para a decretação da prisão preventiva nessa hipótese. Espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima.